Senhor, em nome de Jesus, usa a tua filha, Senhor, com poder e glória. Deus, que tudo que ela ouviu de ti, Senhor, tenha acesso livre até o nosso coração. Retira, Deus, toda a resistência, todo o impedimento nosso, Jesus, para ouvir a tua palavra e que ela faça morada dentro do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Quero convidar você, a toda a igreja do Senhor, a abrir a Bíblia de vocês no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 17. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir aí em Jeremias 30. Se alguém perto de você que tem alguma dificuldade, talvez é novo convertido, está chegando na igreja agora, você pode oferecer ajuda. Jeremias capítulo 30, verso 12 e verso 17. Agora, quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. Então diz a palavra assim, Jeremias 30, verso 12. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. E o verso 17 diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Amém? Pai, já foi orado, nós colocamos diante de Ti essa palavra. Que o Teu Espírito possa nessa noite curar feridas, fazê-las cicatrizar e que elas sejam transformadas numa história que glorificará o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida tão difíceis. Passamos por acidentes, tem dores que deixam em nós uma marca muito profunda. Talvez no ano passado, assim como eu, passei por alguns episódios que geraram então essa palavra que hoje eu posso ministrar a você. Já estou vivendo isso que a palavra ministrou ao meu coração, fazendo com que as minhas feridas fossem saradas em Deus, para hoje se tornar um bálsamo para aqueles que me ouvem. Talvez você passou por momentos difíceis, quando nós nos deparamos com essa tragédia, com esse episódio ali em Brumadinho, que tanto nós temos acompanhado e sido generosos, a ponto deles dizerem: não é necessário mais enviar ajuda, porque nós já temos o bastante, graças a Deus por isso. Quando nós nos deparamos com aquelas imagens, os relatórios e toda a cobertura jornalística, nós ficamos tão impactados com o nível de sofrimento, o nível de dor, com essas feridas, esses episódios tão traumáticos. Nós pedimos a Deus que eles sejam transformados em histórias que possam curar outras vidas. Talvez você passou por algo recentemente na sua vida que tem ainda sangrado, a ferida está exposta. Deus está dizendo para o seu povo, através do profeta Isaías: a sua ferida é incurável. Deus, como ninguém, conhecia a dor do seu povo. Deus, como ninguém, Ele diz aqui: o seu ferimento é grave. E quem sabe você veio aqui a esse culto hoje derramado, sangrando, abatido ou abatida. E eu dou graças a Deus que você veio para cá, porque é o lugar certo. Eu creio que Deus hoje tem bálsamo para curar a sua dor. Ele é real, como nós já declaramos aqui. É muito importante que eu e você saibamos trabalhar com esses episódios pós-traumáticos. É muito importante para você, talvez algo nem tenha sido tão recente, talvez você está lidando com feridas expostas, com esse sangramento há anos.
Como pastores, nós estamos sempre aconselhando vidas e a gente sempre se depara com testemunhos de pessoas que sofrem desde a infância, por coisas que não foram curadas, por coisas que não foram resolvidas. Deus conhece muito bem. Ele olha para o âmago do seu povo, como hoje Ele olha para mim e para você, independente da idade que você tenha. E Ele diz, Ele se identifica, Ele diz: eu sei, o seu ferimento é grave, a sua ferida é incurável, mas há uma promessa: eu farei cicatrizar o seu ferimento, eu curarei as suas feridas. Nesse intervalo do verso 12 para o verso 17, o Senhor vai dizendo: não há quem possa consolar você, não há quem possa resolver isso, mas eu, o Senhor, eu tenho o remédio certo, eu tenho o lugar certo, eu tenho a pessoa certa, eu tenho o tempo certo para curar essa ferida. Seja qual tenha sido o tamanho, a força do impacto dessa dor, desse trauma, desse acidente, seja físico, seja emocional, seja espiritual, Deus nos ajuda a crescermos mais que a nossa dor. Você pode dizer isso após mim: Deus me ajuda a crescer mais que a minha dor. Você crê nisso? Eu creio. Seja o que tenha sido: abusos, traições, separações, abandonos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Com Deus é sempre um aprendizado. Lembra quando Ele toma a mão do profeta Ezequiel, ali em Ezequiel 47, fala sobre o episódio, a experiência das águas purificadoras. Nós até cantamos aqui: quero beber, eu quero mergulhar, eu quero ser saciado, Senhor, por essas águas. Uma canção baseada nessa experiência. Você vê então o profeta sendo chamado por Deus para entrar naquele rio. Deus não explica, Deus não dá explicação a priori para o profeta, apenas diz: vem, o profeta obedece. E assim devemos ser cada um de nós, sempre dispostos a obedecer o que o Senhor nos diz, porque Ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz. E Ele então vai chamando o profeta, e o profeta pisa aquelas águas, e as águas, como você sabe, se não, eu te convido a ler Ezequiel capítulo 47, lá então as águas, o profeta pisa e as águas estão rasas. Daqui a pouco o Senhor o chama mais fundo, como nós cantamos aqui agora. Daqui a pouco o profeta está completamente submerso, mas ele crê que Deus está no controle de todas as coisas. E assim é a nossa vida com Deus. Deus vai nos chamando. Ele é alfa, Ele é ômega. Ele inicia processos, Ele fecha processos, Ele permite situações em nossa vida. E quando nós achamos que vencemos um ciclo, quando nós achamos que vencemos aquela dor, que nós já amadurecemos um pouco mais, o apóstolo Paulo fala sobre esse amadurecimento. O meu desejo é que vocês cresçam, é que vocês amadureçam e não sejam mais como meninos. Quando nós achamos que já estamos grandes demais, então Deus nos chama para águas mais profundas, para quando nós chegarmos ali, percebermos que ainda há muito o que aprender. Há muito o que aprender com Deus. Eu, nos últimos anos, tenho me surpreendido, nem deveria, porque miserável homem que sou. Mas eu fico surpresa. Quanto mais Deus vai me chamando, quanto mais Deus me expõe no ministério, me expõe diante das pessoas, mais eu vou descobrindo que miserável homem eu sou. E quantas feridas ainda estão abertas, quanta dor, quanta ferida exposta, que precisa cicatrizar, que precisa curar, que precisa virar a página. Muitos gostam de se automedicar diante desses acidentes que a gente acha que já, não, aconteceu aquilo, mas eu estou bem, eu superei, o luto, eu me fiz de forte, eu consolei, eu não preciso chorar mais.
Alguns gostam de se automedicar e são tão autossuficientes. Não preciso da ajuda de ninguém, eu já estou pronto, eu já venci isso, eu já sei, eu já venci. E quando nós achamos que estamos curados, parece que o Senhor então nos leva a esses momentos e permite situações para nós enxergarmos, para nós constatarmos que ainda há um longo processo de Deus em nossas vidas. Aí é que está o problema, meus irmãos. Tratar o problema, conversar sobre isso. Ir lá naquela pessoa que a gente não fala mais, que a gente não atura, que houve um atrito. Ir lá naquele patrão e resolver aquela situação. Ir lá naquele líder. A gente não quer tratar essas coisas. A gente não quer tocar na ferida. Muitas pessoas têm muito medo de tocar nisso porque vai doer, é desconfortável. Vem cá, fulano, vamos conversar sobre aquele episódio? Deixa eu confessar para você o que eu fiz, deixa eu pedir perdão pelas palavras que eu liberei, eu te feri. É difícil. Eu me lembro que eu conheci uma pessoa na igreja nós somos ótimos. Na igreja nós somos os melhores maridos. Na igreja nós somos os líderes de louvor perfeitos. Somos as irmãs de oração. Nem de perto aquelas que às vezes perdem o controle completamente dentro de casa. E às vezes não é TPM, não é nada, é demônio mesmo. Sou mulher, posso falar. Se fosse um homem aqui falando ia ficar complicado. Mas sendo mulher... E eu conheci uma mulher na igreja, ela era sempre sorridente, sempre servindo, generosa, cheia de características incríveis, nessa nossa dualidade de sermos tão bons, mas sermos ao mesmo tempo tão ruins. Mas o fato é que na igreja era uma mulher espetacular. Então nós começamos a desenvolver uma amizade, e quando nós entramos no ambiente do lar, conhecendo mais, indo mais a fundo, então nós percebemos a realidade daquela mulher, extremamente depressiva, extremamente rancorosa, extremamente iracunda, como diz a palavra, para nós evitarmos sermos assim. E eu ficava chocada, sabe, no meu crescimento, na minha caminhada com Jesus, eu não admitia que alguém pudesse viver dessa maneira. Ser alguém tão espontâneo, tão feliz e sorridente na igreja, mas dentro de casa, é trancada dentro do quarto, 3, 4 dias, porque a depressão lhe consome. E eu não estou dizendo com isso que nós não somos acometidos de depressão, não é isso. Mas muitos de nós estamos nos acostumando com a nossa dor. Nos acostumando, tomando gosto. Eu disse ontem uma amiga, a gente não pode viciar nessas coisas. A gente tem que ser viciado no Espírito Santo, em sermos cheios dele, em resolvermos as coisas, em buscarmos a paz, em expressarmos o amor. Isso é que tem que nos viciar. Mas não esses comportamentos tóxicos. E eu não entendia por quê, até que eu tive contato com uma das filhas dessa mulher. E então foi que ela foi nos confidenciar uma história do passado. De que aquela pessoa, aquela mulher, havia no passado tomado o marido da própria irmã. Uma história lá atrás, não resolvida. Que passam-se os anos. Passam-se os dias. Não é o tempo que resolve. O Senhor diz: eu farei cicatrizar o sofrimento, eu curarei. Mas nós sabemos que a maneira de Deus trabalhar vai ser sempre contra a nossa maneira de resolver as coisas. Enquanto não houver ali perdão, enquanto não houver reconciliação. E eu falo isso não que já tenha vencido, como Paulo diz, olha, não que eu já tenha aprendido tudo, mas eu estou prosseguindo, eu estou me esforçando, eu quero ser melhor. Eu não me conformo com essa história, eu não me conformo de estar separado, eu não me conformo de odiar, eu não me conformo, não. Enquanto não for do jeito de Deus, não vai ter jeito.
Muitos não conseguem ver a Deus como Pai. Muitos não conseguem cantar Pai, meu Pai, meu papai, Pai, porque não tem um relacionamento paterno, curado, porque não conseguem e estão projetando em Deus a imagem, o relacionamento que tem com seus pais terrenos, os pais de sangue, pais biológicos. Muitas mulheres não conseguem viver uma paz no casamento. Elas têm problema com submissão, elas têm problema com honra, elas têm dificuldade de confiar. A vida sexual às vezes é comprometida, não há prazer, não há alegria, não há gozo, porque lá atrás foram abusadas, foram tocadas indevidamente. Essas coisas precisam parar de sangrar. Deus tem cura, Ele quer cicatrizar. Ele prometeu: farei cicatrizar o seu sofrimento. Isso não vai doer mais. Quantos filhos não conseguem se autoafirmar, têm problemas de identidade, baixa autoestima, porque um dia receberam em seus corações uma palavra de rejeição. Um dia a mãe xingou, estava com raiva. Um dia o pai olha, a palavra diz: pais, não irriteis a vossos filhos. E um dia esse filho, essa filha creu que era burra, que não ia dar em nada, bagunceiro, porco e tantos adjetivos tão terríveis. Ele acreditou nessas palavras, e hoje ele convive com a rejeição, ele não se sente amado. Mas a dor tratada, curada, transformada em cicatriz, aquela dor que cicatriza, ela se transforma num testemunho para abençoar muitas vidas. Lá no Antigo Testamento, o pessoal fala: Antigo Testamento não vale. Vale sim, é Bíblia, é tudo uma coisa só. De capa a capa, Deus está falando a mesma coisa. E lá no Antigo Testamento, a prática não há mais, mas os princípios, eles permanecem. Lá no Antigo Testamento, não precisa abrir. Apenas ouçam em Levítico 13, verso 23, nas leis acerca da lepra. Você sabe, a lepra, nós não convivemos mais com pessoas que é tão comum como parecia ser aquela época. Mas no corpo, o corpo vai sendo tomado por feridas, e naquela época, naquela cultura, o leproso, ele era mantido à parte, ele era marginalizado, ele era proibido de ter contato com outras pessoas, ele não podia ir ao templo, ele não podia estar em lugar algum, tinha que viver isolado. A palavra fala, lá em Levítico 13, verso 23, mas se a mancha não tiver se alterado, nem se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida, e o sacerdote o declarará puro. Haviam leprosos que nunca experimentaram a cura. Houveram leprosos que nunca puderam entrar para adorar, que nunca foram aceitos pelo sacerdote ali naquela prática. Mas existiram alguns que eu não sei explicar porquê. Eu imagino porque buscaram. Eu imagino porque se esforçaram. Eu imagino porque ainda, a despeito das suas limitações, eles procuraram saber como poderiam ser livres daquela enfermidade terrível que os separava. E então eles foram curados, toda aquela ferida cicatrizou, e então o sacerdote disse: você está puro, eu te declaro puro. E eu creio que essa noite o sumo sacerdote olhará para nós e nos dirá: vocês estão puros, puros diante da minha presença. A Bíblia fala também em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 3 e 4, que com a consolação, que nós fomos consolados por Deus, que nós somos e seremos consolados, também estaremos consolando a tantas pessoas que passarão por aquilo que nós já passamos antecipadamente. Creia que nada na sua vida é por acaso.
nem as coisas que Deus permitiu e nem as coisas nas quais eu e você nos colocamos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E toda essa história, todo esse trauma, esse acidente, toda essa dor, através dela você será consolado, ensinado, você crescerá. E muitos serão consolados também através da minha e da sua vida. Deus não quer que nós fiquemos lambendo feridas. Tem gente aqui viciada em autocomiseração. Tem irmãos aqui viciados em, é aquele drama sempre, nunca vence. Deus nos chama a passar de fase, como num jogo. Passa de fase. Seja um profeta, profetiza na vida aí do seu irmão, da sua irmã. Diga para ele: meu irmão, passa de fase. Vai, diz para ele. Passa de fase, tá bom. Ainda que haja pressa, é um processo. É um processo. Eu encorajo você a se preparar para tomar posição, para se posicionar. E ir tratar, ir na raiz. Porque Deus tem grandes coisas para você. Deus tem um novo tempo para você. Como diz a canção: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Quem é que não quer que nós sejamos curados? Quem é que está por trás? De quem é o interesse de que eu e você não vivamos esse bálsamo, não recebamos de Deus essa cura? Tem crente que não acredita nem em Satanás, mas ele existe. Ele existe. E ele trabalha o tempo todo para nos separar, para nos destruir. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Lá em 1 Pedro, o apóstolo diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor ferozmente como um leão. Mas o leão da tribo de Judá é muito mais poderoso que ele. E ele está ao nosso redor. O leão da tribo de Judá está ao teu redor. Ele está ao teu redor para te defender. E ele vai rugir quando os inimigos se levantarem para impedirem a cura que Deus tem para você. Ele é o maior interessado em que nós continuemos lambendo feridas e mergulhados em autocomiseração. Ele é o único interessado em que nós estejamos separados uns dos outros, em que nós odiemos uns aos outros. É dele essa obra. Abra o seu olho, minha irmã, abra o seu olho, meu irmão. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Satanás não quer que nós enxerguemos a ferida. A primeira coisa que ele faz, aquele paciente, aquela pessoa que está precisando, mas ela nunca vai ao médico. Tem gente que já é exagerado, qualquer coisa já vai, quer 3 diagnósticos, não, vamos mais um. E tem gente que não quer de jeito nenhum. Não, eu não preciso, está morrendo, mas eu não preciso. Satanás não quer que nós admitamos que precisamos de ajuda. Eu conheci um homem lá na Europa. Ele tem uma história de muita dor com a sua família biológica. Toda a família mentiu para ele. Disse que a mãe era e aí de repente descobriu que não era. Aí toda a família, quando a verdade veio, toda a família teve que ser reposicionada por quem ele achava que era pai era irmão, quem ele achava que era mãe era irmã. E aí vai. E a esposa percebe nele traços na personalidade, percebe que toda essa história, claro, é a identidade. Ela como mulher de Deus percebe que ele precisa de ajuda, que no seu comportamento existe algo que é totalmente influenciado pela história de mentira que lhe cercou todos esses anos.
Mas ele diz que não, eu não preciso, não estou bem. Preste atenção. Aceite esses conselhos. As pessoas que lhe amam, que lhe querem ver bem, curados e transformados. Porque Satanás, ele não quer que nós admitamos. Não, eu não preciso. Não, está tudo bem, eu posso muito bem conviver com isso. Não! Satanás mente para nós, ele quer que nós acreditemos nas mentiras dele, ele vai provocando outros acidentes, ele vai, os seus demônios vão trabalhando e nos cercando para machucar ainda mais a ferida. E então, nós acharmos que a cura está tão distante que nem adianta mais pensar nisso. Meus irmãos, nós não podemos negar essas coisas. Essa é a noite de olharmos para nós, sermos generosos como Pai, generosos conosco mesmo, com a nossa história. Não precisamos ficar tentando que somos perfeitos na era do Instagram, na era do Facebook, na era das mídias sociais, onde nós somos tentados a só colocar fotos bonitas e só palavras de felicidade. Você não tem que fazer os outros acreditar que você é perfeito. Vai ficar muito mais bonito se você encarar as suas debilidades. E vai ficar muito mais bonito se você vencer esse obstáculo e dizer ao mundo: eu venci. Eu quero te ajudar a vencer também. É verdade. Deus permite que nós passemos por essas situações para abençoarmos outras pessoas. Quantos aqui, se eu fosse perguntar, viveram um histórico de vício nas drogas ou qualquer outra química, mas venceram para a glória de Deus e hoje podem conduzir outros viciados à verdadeira libertação? É isso que Deus nos chama para fazer. Abra comigo no último texto, nós já estamos terminando, a hora passa muito rápido. Mas eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 20, versos 19 e depois o verso 26. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 20, verso 19. Já é a história da ressurreição, daquele que desceu, daquele que veio a essa terra, que deixou a sua glória. Nós cantamos sobre ele essa noite, do Jesus. Como a palavra diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. A palavra fala em Hebreus que Jesus, ele aprendeu a obedecer também por causa dos seus sofrimentos. Foi um homem de dores, diz a palavra. Um homem que sabe o que é padecer. E aqui, no contexto, ele aparece aos seus discípulos e fala que o verso 19: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos, as feridas e o lado. Verso 26 diz, mais adiante: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora estava com eles. E apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meus irmãos, Jesus passou por toda aquela dor, por todo aquele sofrimento. Até mesmo na cruz ele foi zombado, até mesmo ali na cruz ele foi tentado. O ladrão disse: desce. Se você é o filho de Deus, então desce dela. Você não precisa passar por isso. Mas Jesus, ele foi obediente até o fim. Passou por todo aquele sofrimento por amor a mim e a você. 3 dias ali a história, há uma pausa, há um silêncio.
Quando os discípulos pensam que havia tudo acabado, como Satanás pensa ao seu respeito, Satanás pensa que já conseguiu te destruir. Satanás está pensando que é vitorioso na relação do seu casamento. Ele está pensando que é vitorioso na relação que está estremecida com o teu filho ou com alguém tão importante para você. Satanás pensa que venceu, mas para surpresa dele, Jesus vence a morte. Ele vence a morte, assim como você vai vencer toda a morte espiritual ou toda a morte emocional nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus. E dias depois, ele mostra aos discípulos. Primeiro, Tomé não estava. Ele diz: olha, toca aqui nessa cicatriz, porque agora está tudo bem. Eu sofri, foi difícil para mim, foi muito difícil, foi muita dor, mas agora todo esse sofrimento cicatrizou. Todo esse sofrimento agora não dói mais. Quando Jesus ressuscitou, ele tinha cicatrizes por todas as partes, e ele não teve vergonha de mostrar essas cicatrizes. Ele podia muito bem ter ressuscitado. Ele veio num corpo agora glorificado. Ele disse: olha, não me toque agora, porque eu ainda não fui para o meu Pai. Vocês não podem me tocar, mas vocês podem ver as cicatrizes. Jesus fez questão de mostrar as cicatrizes. Ele poderia não ter mostrado, ele poderia ter se envergonhado, mas ele fez questão de mostrar, porque eram aquelas cicatrizes que traziam um alto valor do seu amor pago na cruz por todos nós. Eu quero dizer a você que essa dor vai sarar. Ela vai virar uma cicatriz. E quando isso acontecer, você vai, tal qual seu mestre, mostrar ao mundo as cicatrizes que você carrega no seu corpo, para que o nome de Deus, aquele que cura, aquele que disse lá em Jeremias 30, eu farei cicatrizar o seu sofrimento, eu curarei as suas feridas, o nome de Deus vai ser glorificado em nossas vidas. Quando o mundo vir as cicatrizes, quando o mundo vir que nós vencemos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós somos capazes de vencer também. Entregue ao Senhor essa dor. Proclame a palavra acima dessas situações que você tem vivido. Perdoe-se. Muitas vezes nós falamos e fazemos tantas coisas. Perdoe-se. Bola pra frente. Vamos recomeçar. Aconselhe-se. Peça ajuda de pessoas que também já passaram pelo que você está passando. Elas vão ajudar você a sair desse buraco do qual você se encontra. E por fim, ao final de tudo isso, não tenha vergonha de dizer o que Deus fez na sua vida, como Jesus fez.